E aí, essa galera? Agora a gente vai falar um pouquinho dos barramentos, beleza? O que é um barramento? Para que serve? Vamos aí falar de alguns barramentos, tá? Alguns deles eu vou explicar a vocês que não precisa vocês decorarem isso. Eu não quero que vocês decorem, eu não quero que vocês fiquem feitos loucos aí, loucos estudando isso para que eu vou colocar na prova e a quantidade, a velocidade. Não, isso é informação para vocês. Agora eu digo, se você vai prestar alguma prova de concurso público que exige um pouco mais de conhecimento de informática, porque tem provas de prefeitura, por exemplo, que é uma informática bem bestinha, né? Mas tem algumas provas, por exemplo, de tribunais que até na área técnica mesmo já pede a você um conhecimento melhor. Então, eu vou estar dizendo aqui a vocês o que é mais importante para cada situação, beleza? Primeira coisa, o conceito de barramento. Barramento é um conjunto de linhas de comunicação que permitem a interligação entre dispositivos. A sua placa, por exemplo, a placa mãe do seu microcomputador, ela está cheia de barramentos por todo lado, tá? É como se fosse o seguinte, gente, é como se fosse pistas, como eu falei para vocês, pistas em que os dados ficam trafegando de um dispositivo para outro, né? E tem vários dispositivos aí que se comunicam no seu computador. E o principal deles, aquele que faz, né, que trabalha em tudo que está sendo operado no seu computador, é o microprocessador, que a gente já falou dele, tá? E quais são as principais funções de barramento, dos barramentos? Por exemplo, quando a gente vai falar em função dos barramentos, por exemplo, dos barramentos que entram e saem do processador, a gente fala em três tipos de funções, três tipos de barramentos: barramentos de dados, barramentos de controle e barramentos de endereço. Tá? Quando eu estou falando em barramentos de dados, eu estou falando que o que é que está passando por essas pistazinhas. Imagine a cidade, um bocado de pistas, e o que é que passa por essas pistas? São dados. Dados no sentido de, por exemplo, os dados de um arquivo seu, por exemplo. Né? Lembra que a gente falou que um arquivo de computador, por exemplo, ele é transformado num conjunto de bits, né? Ou de bits que vai formar bytes, kbytes, kilobytes, enfim, megabytes e assim por diante. E esses dados são armazenados na memória, por exemplo, mas ele tem que passar por alguma pista. Eles são enviados de um dispositivo para outro. Ele é enviado, por exemplo, do processador para a memória. O processador envia dados para a memória. Então, quando eu estou informando os dados reais daquele arquivo, por exemplo, né, eu envio esses dados pelo barramento de dados. E esse barramento ele é simultâneo, ele tanto envia dados quanto ele recebe dados. Hoje em dia, esse barramento envia e recebe 64 bits. Por isso que a gente diz que os processadores de hoje em dia são de 64 bits. Né? Você envia de 64 em 64 bits. Aí você me pergunta, isso é uma transmissão serial ou paralela? Transmissão paralela. Tá? Eu estou enviando 64 bits a cada vez. Eu tenho também o barramento de controle. Esse cara vai apenas controlar o que é que os dados vão fazer. Por exemplo, se aqui é para eu fazer o que com aqueles dados? É para eu ler aqueles dados da memória, para eu escrever na memória, tá? Então é apenas o barramento de controle vai apenas informar o que é que eu devo fazer. Então ele vai controlar a transferência de bits no barramento de dados, né? O que é que eu tenho que fazer com aquilo ali. E eu tenho o barramento de endereços, né? Que vai identificar lá na memória, né, o local onde, por exemplo, eu vou gravar aqueles dados, né? Onde eu vou gravar aquele conjunto de bits lá na memória RAM, por exemplo, ou em qualquer outro tipo de memória, tá? Aonde é que eu vou gravar esses bits? Então tem um endereço, como eu mostrei para vocês na aula. A memória é como se você imaginasse o seguinte: a memória ela tivesse um bocado de quadradinho lá e cada quadradinho daquele é um endereço, tá? Então eu vou armazenar os dados em um certo endereço. E aí, se eu for escrever na memória, eu vou estar dando essa informação de escrita pelo barramento de controle. E se eu for ler da memória, eu vou informar isso pelo barramento de controle, que eu quero ler,
E no barramento de endereços, eu vou dizer o que é, em que endereço da memória eu quero ler, tá? E depois que eu ler, eu vou pegar esses dados que eu li e enviar pelo barramento de dados. Beleza? Essas são as três principais funções dos barramentos. Concurso público. Pode cair demais isso aqui. Quais são as três funções dos barramentos do processador, por exemplo? Barramento de dados, barramento de controle, barramento de endereço. Aí, os principais barramentos que a gente tem no computador. Preste atenção aqui. Primeiro, eu quero falar do barramento que a gente chama barramento do processador, também conhecido como FSB, Frontside Bus. Ele é externo ao processador, ele conecta o processador ao chipset norte, e esse que vai conectar a memória RAM, memória cache e assim por diante. Esse cara aqui, ó, é o barramento do processador. Esse controlador de barramento aqui é a ponte norte do chipset. Lembra lá do chipset, aula de placa-mãe, em que a gente falou que o chipset ele é dividido em ponte norte, isso cai muito em concurso, tá, gente? Ponte norte, ponte sul, e a ponte norte ela é responsável por quê? Ela é responsável por fazer a comunicação do processador com a memória, aqui a memória, tá? Do processador também, com quê? Com a placa de vídeo, lembra? Então, por exemplo, se eu estou utilizando, antigamente eu usava barramentos de placa de vídeo, tinha vários tipos de barramentos de placa de AGP, mas hoje a gente utiliza o PCI Express, né? Então, o chipset ponto norte, que esse cara vai estar aqui, ó, esse controlador do barramento, que vai comunicar a CPU, né, o núcleo lá, o core do seu processador, com a memória RAM, tá? Quando eu falo memória RAM aqui, eu estou considerando a RAM dinâmica, que a gente vai falar na próxima aula, a memória de trabalho. Ele é externo ao processador, ele não é interno, ele não está no processador, ele é externo ao processador, beleza? E ele é o cara que se conecta, é o barramento que se conecta com o chipset ponte norte, beleza? Quando eu estou falando do barramento de memória, esse barramento é o barramento que conecta a memória ao processador. Ele é conectado também ao chipset ponto norte, esse cara aqui, ó, beleza? Também é um barramento rápido, todos os dois são barramentos rápidos, né? A gente também conhece esse, a gente conhece esse cara como barramento local. Deu uma antecipada aí da próxima aula, né? Eu posso ter barramentos internos ou externos, tá? Isso aqui eu estou me referindo ao processador. Quando eu tenho um barramento interno, eu estou falando dos barramentos que eu interligo os elementos interior ao processador. Por exemplo, quando eu interligo a ULA, lembra lá da aula de processadores, com os registradores. A ULA é o operário, né? É o cara que está trabalhando lá todo o tempo, né? Que realiza todas as operações aritméticas e lógicas. Lógicas e aritméticas, melhor dizendo. E quando eu conecto a ULA, por exemplo, com o registrador, eu tenho que ter um barramento. Tudo para conectar no meu microcomputador eu tenho que ter um barramento. No meu computador eu tenho que ter um barramento. Então, quando eu falo desse barramento interno ao processador, estou falando de barramentos internos. Eu estou dando esse conceito aqui porque às vezes cai em provas esse conceito de barramento interno e externo. E externo é o que eu conecto o processador a qualquer outra parte, como a memória RAM, como os dispositivos de entrada e saída, tá? Lembrando que tudo tem que estar conectado, por exemplo, todos os barramentos tem que estar conectado aqui a um chipset da placa-mãe. Quando eu estou falando em conexão de dispositivos de entrada e saída, aí eu falo de conexão do chipset através da ponte sul, aula de placa-mãe, tá? Quando eu falo da ponte norte, a ponte norte, gente, ela conecta os barramentos mais rápidos, né? Principalmente o barramento que conecta o processador à memória. Isso cai bastante. Beleza? Quando eu vou falar dos barramentos de entrada e saída, eu falo dessa galera aqui todinha. Gente, eu não quero que vocês decorem isso aqui. Eu vou dar só uma visão geral dessa galera aqui. Mas, e que vocês entendam os principais, os que a gente mais utiliza hoje em dia, tá? Primeira coisa, esses barramentos aqui, esses primeiros aqui, ó, ISA e VESA. Esses caras não se usam mais. Só coloquei aqui a título de informação, né? Esse ISA, o primeiro barramento, transferia de 8 a 16 bits. Olha a velocidade, a frequência de velocidade dele. Ó. Se você fizer aqui a taxa de transferência, vai dar bem baixinha. Esse cara aqui já transferia 32 bits a 10 MHz por segundo.
Esse cara aqui já transfere 32 bits a 33 MHz. Tá, beleza. Vamos falar do PCI. Não vamos perder tempo com, esse outro, com esses outros. Mas o PCI, o que é PCI? Vou tentar falar que o meu inglês não é tão bom. Mas o PCI é Peri- Peripheral Component Interconnect. Então, é um componente para interconectar periféricos. Tá? Peri peripheral, tá? Acho que é essa a pronúncia mais próxima que eu consigo. Mas seria componente para conectar periféricos. Então, ele é plug and play. Eu vou falar já já o que seria o plug and play. Inicialmente, ele operava a 32 bits e a 33 MHz. É muito popular, mas está sendo substituído pelo PCI Express. A gente tem várias versões do PCI. Se você for na internet, aí você vai ver uma tabelinha com várias versões em relação à quantidade de bits que ele transmite no barramento e a frequência. A gente tem hoje, o PCI vai até 64 bits por vez a 66 MHz. Só para você entender isso. O que seria... Vamos fazer uma comparação, tá? Vamos falar aqui do AGP, tá? O AGP foi um barramento exclusivo para vídeo que se utilizou no passado, também hoje em dia não é, não é mais praticamente utilizado. Ele operava a 66 MHz inicialmente e 32 bits, tá? Só que o AGP ele tem uma quantidade de transferência por ciclo que você multiplica a taxa de transferência normal dele. Então, por exemplo, vocês vão entender, e está sendo substituído pelo PCI Express. Também é um barramento que vocês não precisam se preocupar tanto, mas só para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu digo que esse cara aqui transfere 32 bits e esse cara aqui transfere 32 bits, eu estou dizendo que é como se eu tivesse 32 pistas e em cada pista dessa eu estou enviando um bit por vez, tá? Então eu estou enviando ali 32 bits por vez, beleza? Há uma frequência de 66 MHz, ou seja, há uma frequência de 66 milhões de ciclos por segundo. Por exemplo, em um segundo eu consigo enviar 32 bits 66 milhões de vezes, só para você entender. Então você multiplicar 32 vezes 66 milhões, você vai ter a taxa de transferência desse barramento em um segundo. Tá? Essa taxa ainda é baixa. É uma taxa ainda baixa. O PCI-X, que é uma melhoria do PCI, ele consegue transferir 64 bits. Observe que a gente tem versões também do PCI transferindo a 64 bits, ou seja, eu não tenho mais 32 pistazinhas. Lembra que os barramentos é como se fossem pistas. Eu não tenho mais 32 pistas, eu tenho 64 pistas. E a 133 MHz. Tá? Então eu tenho uma velocidade maior e uma quantidade de pistas maior. Então eu vou conseguir em um segundo transferir uma quantidade de dados maior. Beleza? Só que o que é que eu quero, o barramento que eu quero que vocês conheçam é o PCI Express, também conhecido como PCIe, tá? Essa é uma tecnologia nova. Ela tem uma interconexão serial, ou seja, é bit a bit. Só que ela tem um diferencial, tá? É o que? É você ter uma taxa de transferência do barramento maior. Por exemplo, mesmo sendo um bit por vez, o PCI Express ele pode atingir clocks aí até 2.5 GHz. Eu não estou mais falando em 133 MHz. Eu estou falando que eu envio só um bit por vez, beleza. Mas cada bit eu envio a essa velocidade aqui, de 2.5 bilhões de ciclo em um segundo. Ou seja, em um segundo eu envio 2.5 bilhões de bits. Ou seja, a minha taxa de transferência, a minha taxa de transmissão real chega a ser bem maior, né? Aproximadamente aí 250 megabytes por segundo. Em relação a bytes e bits da aula passada, que esqueci de falar, gente, é que
Sempre que eu falar em bytes, eu escrevo com B maiúsculo. Sempre que eu falar em bits, né, eu já falei isso para vocês, eu escrevo com B minúsculo, tá? Então, esses slots aí, essa galera tudinho aqui são slots, tá, gente? Esses barramentos aqui são slots, que são slots, encaixezinhos na placa-mãe, onde você chega lá e encaixa uma placa de vídeo, você encaixa lá uma placa de som, você encaixa lá uma placa de sei lá, um modem, beleza? Então, esses encaixes que você tem na placa-mãe, que a gente chama de slots, né? Ele transmite os dados através dessas tecnologias, desses barramentos, beleza? E agora, um detalhe nesses slots PCI Express, né? Que eles têm uma dobra na velocidade, né? O padrão é um X. O PCI 2 ele dobra a velocidade. Já tem uma versão mais nova, ele dobra a velocidade. Ou seja, cada dobra dessa de velocidade, por exemplo, se eu consigo dobrar a velocidade de 2.5 GHz, eu passo a ter, em vez de ter 250 megabytes por segundo, eu vou ter 500, né? Se eu multiplico por 4, eu tenho 1 gigabyte por segundo, né? Então, você consegue chegar, hoje a gente consegue chegar nesses slots que multiplicam até por 32 a velocidade. Então é só você multiplicar aí por 32 a taxa de transmissão básica, que seria de 2.5 GHz cada bit, né? A cada bit. Se você multiplicar por 32, a gente vai chegar aí a uma velocidade, uma taxa de transmissão de 8 gigabytes por segundo. Veja só, esse cara pode chegar a transmitir 8 gigabytes por segundo, né? O padrão PCI Express 2.0, né, que é completamente compatível com esse padrão 1.0, ele transmite, em vez de transmitir, como eu disse a vocês, a 250 megabytes por segundo, ele transmite a 500 megabytes por segundo em slots 1x. Né? Esse slot 1x aqui é o padrão. Se eu tiver um slot 2x, eu vou transmitir o dobro. 4x, 4 vezes, e assim por diante. 8x, 16x, 32x, 64x, o que você tiver. E esses caras aí conseguem transmitir até 8 gigabits, 8 gigabytes por segundo. O que eu quero que vocês entendam é que, se cair, por exemplo, placa de vídeo, utiliza essa galera aqui. Hoje em dia não utiliza mais a GP. E o PCI ainda é utilizado para conectar dispositivos de entrada e saída que não necessita de uma taxa de transmissão maior. Eu não quero que vocês decorem isso aí, a quantidade de... Mas eu quero que vocês entendam que a transmissão deles é em paralela, tá? Eu quero que vocês entendam que o PCI Express é serial, que ele é mais rápido, beleza? E esses caras aqui são todos basicamente para dispositivos de entrada e saída. Eu tenho aqui outros barramentos de entrada e saída, todos aqui são para dispositivos de entrada e saída, mas esses caras aqui já são utilizados mais para disco de armazenamento. Por exemplo, padrão ATA, padrão serial ATA, o padrão SCSI, a gente chama SCSI, esse aí, o SAS, o USB, todas as características que tem aí. Vamos lá. O ATA foi o primeiro padrão, né, conhecido como chama-se Advanced Technology Attachment, originado do IDE, tá? Esse IDE ele consegue conectar até 2 dispositivos no mesmo slot, tá? Eu consigo conectar, por exemplo, um HD e um CD, e na época um DVD, por exemplo. Ele pode interligar HD, interligar CD, enfim. A taxa de transferência dele é 133 megabits por segundo, é paralela e ele utiliza alguns podem utilizar, né? Introduziu-se aqui a tecnologia DMA. Essa tecnologia Direct Memory Access é que o HD ele passava a ter um acesso direto à memória através desse barramento. A gente depois teve aí o surgimento do serial ATA, também conhecido como SATA, né? Que aí transmite em série, tá? Bit após bit, chega a uma transferência de 600 megabytes por segundo. Permite vários HDs, permite instalação com o sistema operacional ligado. A gente já tem versões do SATA 1, 2 e 3. Né? Ele tem 2 canais, um para enviar e outro para receber. E ele quebra esse problema da sincronização. Né? A interferência, que é o que eu falei quase agora, que é o problema da sincronização quando a gente tem uma transmissão paralela.
O que é que eu quero que vocês saibam? Que o serial ATA ele consegue transferir a uma velocidade maior, em geral, do que o ATA, o paralelo ATA, ou chamado também de PATA. Hoje, os nossos discos rígidos, alguns ainda utilizam os mais antigos paralelo ATA, mas geralmente todos os discos rígidos de hoje, seriais ATA. Temos também o SCSI, tá? Que é paralelo, transferência a partir de 5 megabytes por segundo até 320 e pode conectar até 16 dispositivos. Só um detalhe aí, gente. É 320 megabytes, tá? Esse Bzinho aí minúsculo tá errado. Que mais que a gente pode falar do SCSI? Não, tá isso mesmo. O SAS também é um padrão sucessor do SCSI, né, com transmissão serial. Pode atingir taxas aí até de 150 megabytes até 1.2 gigabytes por segundo. Ele também possibilita essa conexão aí de até 16.384 discos, né? Inclusive cabos maiores, cabos de até 100, cabos até de 6 metros. USB, vocês conhecem o USB, tá? Também é um barramento serial, bidirecional, hot plug and play. Vou falar isso já já quando eu vou falar o que é plug and play. Geralmente utilizado para periféricos. Eu tenho aí versões de USB 1.0 que transfere a 1,5 megabytes por segundo. O USB 2.0 já passou a transferir a 60 megabytes por segundo. Isso é fácil você entender, gente. Imagina aí que tu tá transmitindo um arquivo de 60 megabytes, tá? Tu tá copiando via USB. Tu vai gastar um segundo, basicamente, lógico. Isso aí é uma taxa de transferência máxima, né? Mas em média é um segundo. Tu tem 120, vai gastar em média 2 segundos. Talvez geralmente um pouco mais, mas para você entender o que é essa taxa de transmissão, é ele conseguir transmitir 60 mega a cada segundo. E aí o USB 3.0, né, 600 megabytes que ele consegue, e o USB consegue conectar até 127 periféricos em um único barramento. O plug and play, pessoal, plug and play, também conhecido PNP, né, ele permite a configuração de hardware, sem precisar configurar o hardware e o software, você conectar algum dispositivo, né? O intuito dele é fazer com que o usuário não precise se preocupar com chaveamento do hardware, carregamento de drives, etc. Né? Então, o conceito de plug and play é esse: você conectar um periférico ao seu sistema e habilitar isso para uso imediatamente. A ideia do hot plug and play, tá? É que você pode, com o dispositivo funcionando, você pode desconectar aquele dispositivo. Então, por exemplo, o USB ele é hot plug and play. Né? O computador ligado, você está lá, desconecta seu USB. Tem gente que nem manda pelo sistema operacional dizer que vai ejetar tal para o sistema operacional preparar ali para você retirar, né? Mas você pode ali tirar direto o seu USB e continuar utilizando o sistema de botar e colocar novamente, por exemplo, quando você está usando um pendrive, por exemplo, ou qualquer outro dispositivo aí, qualquer outro dispositivo de entrada e saída, né? Então isso é uma diferença importante que você precisa saber entre hot plug and play e plug and play. Plug and play é apenas que você não precisa configurar o hardware, o software. Você instala um HD no seu computador, você não precisa configurar o HD através de um software para poder usar o HD. Né? Isso ele é plug and play, ele já não precisa de configuração, ele já é configurado automaticamente. Agora, hot plug and play é quando você, com o computador ligado, você faz essa conexão. Resumindo, galera, o que vocês precisam saber é que para conexão de dispositivos de massa como HD, os principais, paralelo ATA, serial ATA, SCSI, o que você mais precisa saber, que hoje em dia a gente utiliza o serial ATA, que é a transmissão em série, diferencia do paralelo, e que essa transmissão em série, o SATA, é mais rápida, a transmissão em série mais rápida, apesar de ser em série, você tem uma quantidade de bytes por segundo maior, você consegue transmitir. O USB, você precisa saber que é um barramento serial, bidirecional e hot plug and play. Beleza? Já está na versão
3.0 e que ele chega a transmitir aí 600 megabytes por segundo. Beleza, galera? Por hoje é só aula de barramentos, principalmente aí para quem vai fazer concurso. Essa aula é muito importante para os meus alunos. Se preocupem mais com os conceitos de barramentos, as funções e os principais barramentos que eu citei aqui nessa aula, nesse vídeo agora. Tranquilo? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até mais. Um abraço. Valeu!